Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Eu sei que a gente estava um pouco sumida, né, Mari? Gente, aconteceu tanta coisa nesse meio tempo aí, mas nós vencemos, o Senhor nos fortaleceu, estamos Glória a aqui Deus. para a honra e glória do nome do Senhor, trazendo aquela palavra que Ele colocou no nosso coração, para que você seja edificado, assim como nós também somos. Amém. Nós temos essa nossa mesa que é farta, que dá a palavra do Senhor, aquele pão que vem diretamente do céu. Então já pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega a sua Bíblia, começa a anotar aquilo que vai fazer sentido para você, porque essa mensagem de hoje vai fazer total diferença na sua vida espiritual. Amém. Então, sem mais delongas, vamos para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa! Olá, pessoal, que saudade de vocês. Meu Deus, Dani, que saudade dessa mesa. Então, Gente, que luta! Meu pai, que eternidade que foi esse mês de julho. Quantas coisas aconteceram, como a Dani falou, né? Gente, a gente tem uma vida, né? Uma vida que é dinâmica, às vezes acontece um monte de contratempo, né? Temos alguém que vai se casar, né? Tem uma mãe passando por umas dinâmicas difíceis nessa vida atípica, enfim. Temos os nossos desafios diários, que são muitos, né? A Dani também é empresária. Então, é muita demanda, né? Mas é lógico que as coisas de Deus estão em primeiro lugar na nossa vida e nós não temos parado com isso, né? A Dani tem trabalhado efetivamente nas coisas da igreja, né? Eu, vira e mexe, estou passando, às vezes, rapidamente lá no meu perfil e colocando uma mensagem. Então, nós estamos mantendo a chama, mas vir aqui gravar, realmente, esses dias foram desafiadores, né, Dani? demais. Meu Deus, como foi difícil. Meu Deus, meu Deus. Mas como eu tô feliz de estar aqui de novo. Tava sentindo muita falta de vocês, muita falta da minha amiga, de sentar nessa mesa, tomar esse café. Que saudade, gente, de verdade. Vocês não sabem como é um prazer para nós estar aqui. Já faz um ano que nós estamos aqui, gente. Um ano! Glória a Deus por isso. E a gente vai continuar propagando essa mensagem e vocês estão nos ajudando. Continue, gente, continue nos ajudando, nos incentivando para que essa palavra ecoe, né, por gerações. Eu creio que quem vai levar essa palavra é o Senhor e vai ministrar no coração daqueles que necessitam. Amém. E vocês lembram que a gente estava com uma série de mensagens sobre como vencer, né, Dani? Sim. A gente falou sobre como vencer religiosidade, como vencer a frieza espiritual. E hoje nós vamos falar de como vencer a tentação, que é um desafio muito grande. Tem gente que acha que só é tentado os crentes. Mas todos são tentados. Todos. A tentação é para todos. Então eu vou começar falando aqui, Dani, do que é a tentação. Eu vou pedir para que vocês abram aí a Bíblia de vocês em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do 12 até o 15. Vamos lá? Você está com a tua Bíblia aí? Abre aí com a gente. Então, acompanha com a gente aí, ó. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 até o 15. Ó. Diz assim, ó. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão a luz ao pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Ou seja, a tentação, ela vem, em princípio, de um desejo carnal, Dani. Então, aquilo que é a nossa carne, que é pecaminosa, não adianta, né? A nossa essência é pecaminosa. Então, nós temos desejos que são pecaminosos. E é daí que o diabo usa e nos tenta, para tentar nos derrubar e nos atrapalhar nesse percurso da nossa caminhada com Jesus. Né, Dani? Você já passou por alguma tentação, Dani? Não, nenhuma, né? Não, jamais. Nós já vamos pro céu direto. Não, glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Amiga, mas é isso mesmo. A gente não vai ser tentado naquilo que a gente não tem desejo. O diabo, ele sonda, né? Fica ali ao redor nosso, sabendo tudo que deixa a gente tentado. Então, o que ele vai fazer? Vai colocar aquela semente ali para gerar aquele mal.
Então, se a gente não tiver preparado para falar não para essa tentação, a gente vai cair nesse erro, né, amiga? Cai mesmo. Então, como diz esse livro aqui mesmo, a gente é tentado na tentação dos nossos desejos, não que Deus envie uma tentação. Então, nós somos tentados pelos desejos da nossa carne, não é desejo que Deus envia um desejo para nós e a tentação chega. A nossa carne, que não vem de Deus, né, que não agrada ao Senhor, produz desejos. E o que acontece? A gente sabe que esse desejo vai nos afastar de Deus. Então o diabo também sabe e ele envia algo para nos tentar a cometer aquilo. Por quê? A tentação é uma coisa, mas a prática dela já é outra coisa. Tentação é só um sentimento, né, amiga? Agora, o ato de praticar, né, aquele pecado que vem da tentação, aí já é outra coisa. E o pecado nos leva à morte. Ser tentado não é pecado. Né? Exatamente. Sentir ser tentado não é um pecado. O que é pecado é você cair na tentação, né? A tentação, ela é comum, né? É inerente da nossa vida. Nós vamos ser tentados até quando Jesus voltar, né? Jesus foi tentado, amigo. O próprio Deus encarnado, o homem, foi tentado, quiçá nós, pobres mortais, né? E aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim, ó, as tentações em sua vida não são diferentes daquela que os outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você possa suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que você consiga resistir. Ou seja, não adianta vir com a desculpinha, eu caí na tentação porque eu era maior que eu, Dani, eu não tinha como resistir. Tinha. Deus é tão misericordioso, Ele não manda a tentação para você, quem manda é o diabo, mas Ele te dá o escape. Sempre ele te dá uma saída. E se você não pegar essa saída, não fugir, escapar e sai fora, você vai cair. Então, assim, o que poderia ser uma tentação? Às vezes uma rede social. Você fica acessando coisa errada, né, Dani? Sim. Quando ninguém vê, você fica ali acessando páginas erradas. Conversinhas paralelas que não edificam, que você sabe que não é para você, que você não deveria estar conversando sobre aquilo. Fofoca, né? Que você não deveria estar tratando de certos assuntos com pessoas, né? O cara é casado, fica com conversinha alheia com uma mulher que não é, e assim vai, né? Um vício, né? É uma tentação. Às vezes você está se livrou de um vício, mas aí você fica em um núcleo, uma roda de pessoas que pratica aquele vício, uma bebida ou um cigarro. Como é que você vai se desvincular disso se você não sai dessa roda? Então, tudo isso são exemplos de tentação, né, Dani? Sim, amiga, aqui em Tiago 4:7 fala assim, ó, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente tem que resistir, como a Mari falou. Se o problema é com álcool, bebida, né, bebida alcoólica, não vai no bar. Pronto. Mas eu bebi em casa, para de comprar. Verdade. Mas meu pecado é pornografia. Não liga a televisão. Tira a internet do seu celular. Fuja. Fuja, resiste. A gente tem que resistir. Resistir é uma decisão. Né, amiga? Deus não vai fazer a sua parte. Ele tá te dando escape para você fugir. Agora, se você tudo dá desculpa para todas as escapes que Deus te dá, você vai cair na tentação mesmo. E na vida da gente, tudo, a gente tem que tomar uma decisão. Tudo. Você levanta naquele horário, você tem que decidir que roupa que você vai pôr, que calçado que você vai colocar, né? Qual trajeto você vai fazer para o seu trabalho. Tudo na vida você vai ter que tomar uma decisão. E com relação à tentação não é diferente. Então, ou você acata a tentação e cai, se submete a ela, né? Ao seu desejo pecaminoso, ou você se submete ao Senhor, ao senhorio dele e fala, Senhor, tá difícil para mim, me ajuda. E corre para os braços do Senhor. A palavra de Deus é bem clara. Resistir ao diabo, né? Que ele fugirá de vós. Mas aí depois tem um segundo passo. Achegai-vos a Deus, que ele vos achegará a vós. Então não é somente resistir o diabo e fugir. É correr para os braços do Senhor. É ir pro caminho certo. Porque sozinho a gente não consegue, Dani. Não consegue. Com a força do nosso próprio braço a gente não vai vencer. Então a gente precisa se sujeitar a Deus, obedecer a autoridade dele, obedecer aquilo que ele fala, ver os mandamentos que ele está falando que pode ou não fazer, ter a leitura da Bíblia, né, amiga? Ele vai sempre te dar uma direção, mas se você decidir tapar o ouvido e falar assim, não,
vou cometer essa tentação aqui, depois eu peço perdão e tá tudo certo. Você é um coitado? Não pode. Não pode porque quando a gente comete um pecado sabendo, né, amiga, dessa graça de Deus e que a gente pode assumir, né, pedir perdão e tá tudo certo, Achando aí que é é outro permissiva, preço. né? Meu Deus, gente, não pode fazer uma coisa dessa. Deus me Jamais. perdoe. Jamais. Yeah. E com relação à palavra, é muito importante a gente ver que quando Jesus foi tentado no deserto, como é que ele venceu a tentação? Usando a palavra, Nani. Ele usou a palavra, porque Satanás era tão sujo que Satanás tentou ludibriar o Senhor com a própria palavra. Só que o diabo ele conhece a palavra, só que ele não tem revelação da palavra. Ou seja, ele deturpa a palavra. Então o Senhor usou a própria palavra para rebater ele. Então, por que é importante a gente estudar tanto a palavra do Senhor? Por conta disso. Memorizar versículos da Bíblia, sabe? Porque quando a gente memoriza, quando a gente chegar numa aprovação, numa situação dessa, a gente ora a palavra. Não, eu não vou cair nessa tentação, porque a palavra de Deus diz isso para minha vida. A palavra de Deus diz aquilo sobre a minha família. Não, eu não vou. Aí você começa a resistir com a palavra, usando uma ferramenta fundamental, uma arma fundamental para vencer essa tentação. E aí, nesse momento, até os anjos vêm te servir, porque foi isso que aconteceu com o Senhor. Ele sendo tentado ali, ele foi resistindo com a palavra, e o que aconteceu no final? Os anjos, Deus mandou os anjos para servir ele. Então, quando a gente usa as ferramentas certas, armas corretas, para vencer essas tentações, no final nós somos aprovados pelo Senhor, e nós recebemos o escape, e somos servidos pelos anjos. Então, gente, como é importante as práticas espirituais, leitura da palavra, Sim, amiga, o jejum. jejum, a oração constante, né? Dani, a gente ora pouco, Dani. Pouquíssimo. Qualquer tanto que a gente orar é pouco. Muito pouco, sabe? Esses dias eu tava vendo aquele documentário Fé Não Fingida, você assistiu já? Não consegui assistir. Menina, é incrível. Aquele é um tapa em cima do outro. Quem puder assiste. Fé Não Fingida. É um documentário muito legal das irmãzinhas do Coque. Ixi, então é Menina, fogo, hein? e são mulheres simples, mas cheias do Espírito Santo, que vive uma vida com o evangelho puro e simples, muita oração, muito jejum e foco na palavra. Elas ensinam o que é o evangelho, sabe? Que não é essa meninice que é hoje em dia, que as pessoas, para poder chegar até a igreja, ela precisa ser envolvida de vários eventos, de vários acontecimentos, para que ela ache atrativo, e não é a palavra, mas o foco, sabe? Essas mulheres, não, elas ensinam que o foco é o amor por Cristo, e o prazer de servir ao Senhor, de estar ali adorando ao Senhor, de estar cultuando ao Senhor. Porque hoje em dia o povo acha que tem que ir para a igreja para ser cultuado. Né? O louvor tem que me agradar, a palavra tem que me agradar, os irmãos têm que me servir, tudo, o ambiente tem que estar climatizado como eu gosto, o som tem que estar agradável, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus. Né? É cristocentria, não é egocentria, não. Então, aquele documentário é muito bacana e elas falam muito sobre a oração. E tem uma irmãzinha lá que ela falou sobre isso. Falou assim, gente, eu falo sempre pro pessoal do Ministério de Louvor, se vocês antes de louvar ficarem no mínimo meia hora, ajoelhado, orando, na hora que vocês subirem no palco, o fogo desce. O fogo desce. Se nem abrir a boca, só os músicos tocando já. O fogo desce. Ela falou, então, mas precisa de oração. Quanto mais oração, mais dependência. Quanto menos oração, menos dependência. A gente age por si próprio. Então, são ferramentas espirituais que são muito importantes que a gente não usa. O diabo atrapalha a gente de usar porque ele sabe o quanto poder tem. Sim. É que nem o pessoal hoje em dia fala, né, amiga, que hoje na igreja a gente não vê muita manifestação de demônio. O que hoje a gente mais vê é crente distraído. Nossa. É crente que não ora, é crente que não faz devocional, é crente que só vai na igreja. Meu Deus. Por quê? Assim, Deus não faz a obra numa pessoa assim que tá no raso. Deus precisa de alguém que luta, né? Que quer aquele poder que Deus quer dar, que quer aquele dom. Então, assim, Deus não vai usar uma pessoa sem temor, que não ora, que não faz nada de diferente. Nossa. Então, aí que o diabo pega a gente. Ele quer pessoas distraídas e ele é especialista em distrair a gente. O tempo todo. Ele quer distração. E ele não vai vir com tridente, com cara de demonião pra você, não. Ele vai vir, às vezes, pra você, marido, com uma mulher bonita, sensual, com uma fala bem doce. Ou pra você, esposa, um cara que é bom no somebody love. Então, ele não vai vir com aspecto horroroso. Não, ele vai vir com aspecto tentador para te derrubar.
Então, gente, toma cuidado. As redes sociais, então, nem se fala. Nem se fala. Sabe, as nossas crianças mesmo estão sendo bombardeadas por coisas que têm devastado as famílias. Tem acabado com essas crianças. E a gente, às vezes, está sendo conivente, deixando elas acessarem tudo isso aí, sabe? Por quê? A gente se sente tentado a ficar mais cômodo porque meu filho não tá me dando trabalho aqui, esse celular na mão, deixa ele lá. É que eu tenho minha vida aqui, eu faço tudo tranquilo. E aí você tá entregando seu filho pro diabo. Sabe, gente, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, Dani. Com certeza, amiga. Muito E ele cuidado. vem atuando muito nas crianças, né? Nossa, Muito demais mesmo. Meu Deus. Porque é o futuro da geração, então Sim. ele tá trabalhando com força nas nossas Meu crianças. Deus. A gente precisa sondar, ver o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, com quem eles estão andando. É muito forte. Porque ele tá lançando os pratos, e é tudo prato cheio, né? É criança que tá perdendo, né, a inocência. Nossa. Eles estão sendo sexualizados. Você viu aquele vídeo lá do... Como é que Do ele Felca? falando sobre a adultirização, né, das Eu crianças. vi, amiga. Né? E agora a infantilização dos adultos. Tô vendo adulto que tá chupando chupeta para aliviar estresse. Ah, você viu isso? Ai, gente, eu vi. Você viu isso? Ai, socorro que eu quero subir. Eu quero subir, Deus. Senhor, socorro, eu quero subir, porque não tá dando. Esse mundo aqui não tá dando mais, não. Ridículo, gente. Ai, Como que tá Dani, ridículo? chupar chupeta, É Dani. ridículo Não, você vê que demais. cada hora eles vêm com uma moda. Primeiro foi o morango do amor. Não, primeiro foi o bebê reborn. Isso! Nossa, eu tinha esquecido dessa benção. Essa bomba desse bebê reborn. Que é que os adultos com bebezinho... Ai, no colo, gente. Não, os adultos com uma boneca, né? Levando, boneca, igual levando pra criancinha. creche, levando pros pronto atendimento. Ai, gente. Aí vem esse menino morango do amor. Aí foi só morango do amor. Eu nem comi. Peguei raiva do negócio. De tanto que você vê aquilo, eu enjoei só de ver. Não fiquei nem com vontade de comer. Eu falei, nossa, já tô enjoada de ver tanto isso daí que já tá me dando até Nossa, Deus meu, repulsa. também. A hora que eu vi explorar no Instagram só tinha isso. Não, Você curte não. aparece 1 milhão. Uhum. Aí, agora, essas bênçãos desses adultos que não tem cabeça. Eu não sei, tá faltando, gente. Chupar chupeta. Dani. Amiga, sabe o que eu paro pra pensar no meio disso tudo aí? É que a nossa geração, ela luta por um direito, mas aí quando elas alcançam esse direito, elas vê que tá tudo errado e vai lá e se suicida. Você entendeu? Tá tudo ao contrário. Em vez delas lutar por aquilo que é real, aquilo que tem valor, não, elas lutam por qualquer bobagem. Tá muito superficial, raso. Agora vai ter uma lei para adultos chupar chupeta, você vai ver se o governo não vai aprovar. Meu Deus. Não, Dani, eu sumo daqui. Senhor, leva. Maranata. Ai, gente, não, vamos. Não, é ridículo, é ridículo. O que tá acontecendo com a nossa geração, gente? Porque o diabo, ele tá deitando e rolando e tá todo mundo falando amém. Você não vê aquela galera que, eu me sinto um pônei. Nossa, quando você mostrou isso aí pra mim, menina, sabia se eu ria, se eu chorava, se eu estourava até o celular. De tanta raiva que dá um negócio desse. Não, gente, não é possível. Comendo capim? E aquele que, eu me sinto um porco. Vai lá e se lambuza na lama. Ô, gente, você é imagem e semelhança de Deus, entendeu? Como que você faz uma coisa dessa? A pessoa não tem identidade, amiga. Não tem identidade. Senhor amado, que é isso? Quem que molda a identidade dela é o mundo, é os padrões do mundo, é o fulano, a Bertana, é a mídia, é assim que tá funcionando. Deus. As pessoas, porque o diabo, desde o início, ele bombardeou a nossa identidade, para nos confundir, para a gente esquecer para que nós fomos criados, né? Imagem e semelhança do Senhor e adorar o Pai nas nossas atitudes, nossa maneira de viver, entendeu? Glorificar o Senhor por toda a criação, né? Preservar a criação, mas não, a gente não preserva nem a si próprio, que dirá a natureza. Gente. A gente se autodestrói, né? Gente. O tempo inteiro. Gente, me poupe, né? Aí aqui, Dani, em Mateus, vamos de novo para a palavra, né? Porque misericórdia, 26:41, diz assim, ó, vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto ou preparado, mas a carne é fraca. Mais uma vez, a nossa essência carnal é fraca. Nós temos uma predisposição ao pecado. A gente tem que se esforçar para ser alguém bom, mas para fazer algo errado não precisa fazer nada, é só ser o que a gente é mesmo. É só se afastar de Deus. Pronto, entendeu? Se algo bom em nós é Deus. Se tirar o resto, não sobra nada. E automaticamente, se você se afastou de Deus, você vira marionete. Acabou. O diabo não tem Exatamente, conversa. é o que fala aqui, ó.
se você vigiar e orar, você não vai ceder à tentação. Por quê? Porque você está alimentando o espírito. E aqui fala, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Ou seja, se você alimentar mais a sua carne, você está alimentando a sua fragilidade. E você está se enfraquecendo cada vez mais. Mas, em contrapartida, se você alimentar o seu espírito, você está cada vez mais forte para poder combater as artimanhas de Satanás. Você tem que saber do que você vai se nutrir, entendeu? Não adianta você pegar e comer um McDonald's com 300 batatas e se sentir cheio, mas não tá nutrido, né? Aí ao invés de pegar um prato lá com proteína, carboidrato, uma coisa mais balanceada, que às vezes o conteúdo é menor, mas você tá nutrido. Saiba se alimentar corretamente para que você possa estar com a tua mente, com o teu coração limpos para Deus, para fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que o diabo tem vomitado na nossa frente, né, Nani? Sim, e uma coisa nesse versículo aqui, amiga, é que ele fala, vigiai. Primeiro ele fala, vigia, depois você ora. Então, assim, ó, nós temos que entender o poder de vigiar. Porque vigiar é você o quê? Observar as suas atitudes. Por exemplo, eu fiz isso, não, você não deveria ter feito. Então você vai vigiando, vou vigiar onde eu vou olhar, vou vigiar o que eu vou falar, eu vou vigiar onde eu vou. Então, assim, através disso a gente vai se blindando. Por exemplo, eu sei que minha tentação, por exemplo, é bebida. Então eu não vou passar na rua do bar, porque ele vai ter um amigo meu que quando eu era do mundo, ele tava naquele bar, eu ia com ele. Se ele vê eu passando na rua, ele vai fazer o quê? Vem pra cá, eu já tô louquinho pra ir, eu vou passar na rua? Eu não vou nem passar. Então isso é vigiar, a gente tem que prestar atenção nas nossas atitudes. Porque os nossos olhos, ele é a janela da nossa alma. Então, dependendo daquilo que você está focado, você vai estar se destruindo ou você vai estar se edificando. Então, na hora que você vigia, igual a Dani falou, é um momento também de você se autorrefletir. Pensar bem naquilo que você está fazendo, nas práticas que você está levando, para onde que isso vai te levar, né? Ainda ontem eu fiz um mini devocional nas redes sociais falando sobre isso, né? Eu fazendo as corridas de carro, então geralmente o passageiro chega e fala qual o destino que ele quer que eu leve. E aí eu fiquei parando para pensar, qual destino nós estamos sendo levados? Com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê. Então, a gente tem que pensar daqui a 10 anos, como eu quero me comportar? Aonde eu quero estar? De qual forma? Então, se você está plantando hoje, você vai colher amanhã, independente do que seja. Então, vigie, olhe ao seu redor, olhe as suas atitudes, olhe aquilo que você tem consumido. A gente tem que parar, às vezes, para pensar. As pessoas não têm parado para pensar, Dani. Tá vivendo tudo assim, ó. E as pessoas hoje em dia, amiga, elas também não têm autorresponsabilidade de assumir o próprio erro, de assumir a própria fraqueza. Por exemplo, se a gente vive em comunhão, um grupo de irmãos, ou a nossa família que seja cristã, e eu tô sendo tentada, por que eu não posso falar pra Mari? Mari, ó, esse lugar aqui me tenta, me ajuda a vencer isso aqui. Mas a gente o quê? Tem orgulho. Eu não vou falar por quê? Não, ela vai falar que eu sou fraca, ela vai falar que olha o tipo de tentação que eu tenho. Então, assim, quando a gente coloca a culpa no outro e não em nós mesmos, a gente também está fechando os olhos para aquilo que a gente deveria se responsabilizar. A gente precisa assumir nossa autorresponsabilidade de entender que a gente é responsável pelos nossos atos. Aí eu vou lá, cometo a tentação e falo, mas a culpa foi dela. Né? Tem gente que é assim. Mas a culpa foi dela que conversou comigo no Messenger. Nossa, Messenger? Ai, Deus. A culpa foi dela que me chamou no direct, que curtiu meu status, meu story. Gente, pelo amor de Deus, né? A culpa é tua, não é da pessoa, tem muito, né, que a pessoa tudo quer terceirizar a culpa dos outros, né? É fácil, igual você falou, as pessoas hoje em dia não querem assumir seus próprios erros e tratar. Não quer. E Dani, você falou uma coisa que é interessante, é verdade, a Bíblia nos ensina isso. Quando você está com pecado, ou você está pecando, ou você está predisposto a pecar, por isso que é importante a gente ter um relacionamento com os irmãos, pessoas que vão nos ajudar nesse momento. Por quê? A Bíblia é clara quando diz assim, confessamos nossos pecados um para os outros, para que a gente possa ser curado. E em oração para Deus, para que a gente possa ser perdoado. Então eu preciso
falar com o meu irmão. Eu preciso pôr isso para fora. Deixa eu até ver se foi esse versículo que eu anotei. Não, mas aqui fala algo também parecido. Ó. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Está em Hebreus 10, versículo 24, agora o 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, a gente precisa estar junto, um com os outros, se motivando, se ajudando. Por quê? Porque Jesus está voltando, a gente tem que estar tendo essa reunião, tá? Esse ajuntamento com os irmãos. A gente não pode ficar cada um por si, Deus para todos, né? E aqui fala, ó, em Tiago, capítulo 5, no versículo aqui, eu vou ler já do 13 em diante, que é muito interessante. Diz assim, ó, algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Agora, ó a chave 16 aqui, ó. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem o trouxer, o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. A gente precisa um do outro. Aqui não fala assim, ó, se alguém está passando por dificuldade, se vira aí, ó. Se você está com enfermidade, ora você sozinha aí. Não, vai lá pedir ajuda do seu irmão. Ora por mim, estou precisando de ajuda. Você pecou? Dani, eu pequei. Olha, eu cometi esse pecado assim, esse assado e tal, eu tô arrependida. Aí a Dani vai orar por mim. Nesse momento vai haver uma cura, né? Interior, Deus vai liberar a cura e vai me perdoar. Mas eu preciso do meu irmão. Então, como que a gente vai querer sobreviver a tudo isso, essas tentações, esses bombardeios do inferno, sozinho, gente? Não vai conseguir. Não vai. Amigo, eu estava assistindo um podcast do Tiago Brunet com o Paulo Vieira. Isso eu não vi. E aí, ele fala sobre... Ele tem um livro, né, que chama O Poder da Autorresponsabilidade. E ele também estava falando que criou um outro livro, estava escrevendo um outro livro, que acho que não sei se é a raiz do orgulho, ou é os 17 tipos de orgulho. E ele fala ali que todo pecado, antes de você cometer, você tá sendo orgulhoso. Nossa, mas ele citou vários lá dos 17 que ele está escrevendo. E, tipo assim, ele fala realmente sobre isso, que a gente, por exemplo, a gente tem que confessar nosso pecado. Eu não quero, já é uma raiz do orgulho. Então, assim, eu não quero ser curado, porque eu não quero confessar. Né? Exatamente, foi isso que ele falou. Então, assim, o diabo, ele age no orgulho, mas o Deus, ele quer o quê? Que você se humilha. E ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Exatamente. Então, a gente tem que entender o quê? O caminho do orgulho é a ruína. É a queda, né? Mas se a gente seguir, né, na humildade, se humilhar ali para Deus, ele vai nos restaurar. Mas a gente precisa entender que a culpa é nossa. Dá esse passo, né? E que a gente precisa confessar por mão. Parar de ser orgulhoso. Ver isso como um peso, gente, porque graças a Deus ele derramou sua graça sobre as nossas vidas, né? E aí ele vem com o perdão dele. O Senhor não é aquele que acusa, que aponta, que te diminui, não, é aquele que acolhe, que te abraça, fala, vem como você tá, que eu vou te curar, vou te restaurar e vou te transformar numa outra pessoa, né? Agora o diabo, ele é acusador, ele vai apontar o dedo na sua cara, falar, tá vendo, você é sujo mesmo, você é isso mesmo, você é aquilo, você não vai virar nada e tal. Mas para que a gente possa se livrar dessas vozes malditas que ficam nos acusando, a gente precisa liberar isso, pôr para fora. Enquanto você não falar do pecado que você cometeu, a gente já está indo para outro lado, né? Deus sabe de todas as coisas. Amém. Mas enquanto você não pôr para fora esse pecado, né? Independente, gente, se é pequeno, se é grande, se é grave, se não é. Se você não pôr isso para fora, isso vai te consumir por dentro, porque o diabo vai ficar usando isso para te atormentar. Isso vai te acorrentar e te atormentar. Quando você põe isso para fora, é um peso que você está se livrando. Você está jogando, fala, eu não quero mais viver com esse peso.
Então a gente precisa confessar os nossos pecados. A gente precisa falar para o nosso irmão. Pega alguém de confiança, alguém que realmente seja de Deus. Não vai sair contando tua vida para qualquer pessoa, né, Dani? Vai confessar no Facebook, Pronto. né? Não vai lá abrir um mural lá falando, ai, Senhor, como tem muita gente que faz essas coisas, né? Santo Cristo, amado Pai. Carência, né, amiga? Meu Deus. Uma carência que só Deus preenche, mas a pessoa não entende. É aquele tipo de pessoa que vai tirar uma selfie de chupeta para postar na rede social. Pra chamar atenção. Ainda fala que os crentes é louco, né? Enfim, Deus sabe de tudo, né, amiga? Deus sabe de todas as coisas. Amiga, eu notei aqui também algumas coisas que falam assim, ó. Como a gente vence a tentação? A primeira coisa é identificar que está sendo tentada. Então, se eu não identifico que aquilo ali, que o meu desejo, ele tá causando uma tentação para mim, se eu não identifico, como é que eu vou vencer? É normal isso, é normal. Não é normal. A gente tem que se fortalecer e vencer isso. Porque Deus nos deu escape. Então, depois que você identifica, aí você vai atrás das ferramentas que Deus te dá. Que é comunhão, como a Maria que estava comentando aqui, um irmão com o outro, oração, jejum, fugir, a decisão de fugir do pecado, decisão de resistir, porque daí o diabo vai fugir de nós e meditar na palavra. Perfeito. Porque, amiga, tem muito poder naquele que ora a palavra, né? Que ora Nossa, a Bíblia, verdade. que sabe aquilo que está escrito. Não tô falando que você tem que ser um expert, mas talvez tem só um versículo que você lembra na sua mente e ele fala sobre todas as ocasiões e circunstâncias da vida. Ele vai servir para tudo. Porque a Bíblia é viva e ela serve para tudo. E a gente precisa entender, né? A gente precisa saber que a gente tem a voz de Deus através da nossa Bíblia e praticar, gente. A Bíblia não foi escrita só para ficar no Salmo 91 aberto lá Em poeira. na RA, que serve para poder ser vivo e servir de escape na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da tentação, na hora do orgulho, na hora... Porque a função da Bíblia e ter Cristo na nossa vida é refazer quem nós somos e nos tornarmos parecidos com Ele. É cada dia mais, né, Dani? Cada dia mais parecido com Ele. Cada dia mais. E assim, o Senhor tem tanto amor por nós que quando a gente está caminhando no sentido do orgulho, Ele vem, querendo ou não, ele quebra, né, a gente. Aconteceu isso, amigo, não sei se você assistiu o episódio 2 do Jesus Cop com o Paulinho, do Ele. Sim. Você assistiu? Uhum. E ele falou assim, o Paulinho falou que estava caminhando, né, para achar que era ele que tinha feito algo de bom. E aí isso foi 2020, ele falando que ia pegar um avião e ele estava assim cheio de orgulho e tal. E aí quando ele chegou no aeroporto ele tinha que fazer o exame do Covid. E aí quando ele chegou lá, em um laboratório deu negativo, aí ele fez em mais 2 outros laboratórios, os outros 2 deu positivo. E assim, ele tinha preparado algo muito importante para entregar nesse evento que ele ia, de avião, e ele não pôde ir porque deu Covid. O que ele fez? Colocou a mala embaixo do braço e foi para casa, porque na teoria ele estava com Covid. E aí chegou em casa, ele falou para a esposa dele, nossa, por que, né? Por que, meu Deus, eu voltei para casa? Aí disse que ele orando, ele falava no devocional dele, Deus, por quê? Por que eu voltei? Por que eu não fui? Diz que ele ficou nisso aí uns 6 meses. E Deus trabalhando nele. Nisso, ele foi moldado, né? Deus deu uma mensagem para ele, eu não lembro qual que foi. Para ele ser diferente, que ele não podia caminhar do jeito que ele estava caminhando, porque ele estava caminhando no sentido da ruína. Porque, né, ele fala, às vezes você chega num lugar, né, para poder louvar e tá cheio de luzes, e as pessoas estão falando, nossa, olha lá como eles cantam, olha como essa canção é linda, e ele insiste em falar que nada é ele, essas luzes talvez, muitas das vezes atrapalham, ele fala, o trabalhar que Deus quer fazer, porque é tudo muito bonito, o som é muito bom, a qualidade das caixas de som é muito boa, mas não é sobre isso. E ele é tão manso na hora de falar, né? E ele se emociona muito, né? Também. Muito, uma bênção. Então, assim, quando o Senhor ele tem amor a nós, ele vai nos quebrar quando ele vê que a gente está sentindo, tá indo em sentido errado. Então, graças a Deus por isso, que ele tem a graça derramada sobre nós, porque ele cuida do filho, né? Ele repreende. Foi o que aconteceu com ele. Ele repreendeu aquilo que ele estava sentindo, que não era de Deus. Esse orgulho não vem de Deus, né? Tem a raiz do mal. E isso acontece com o quê? Com os elogios, né, amiga? Os elogios que a gente vai ouvindo.
ele também estava falando que muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com os elogios. Muito cuidado com os elogios. Mais cuidado com os elogios que com as críticas. Tem gente que não aceita crítica, né, Dani? Isso é um problema. Sim. Um problema na alma, isso. Porque a gente aprende com as críticas, não com os elogios. Com certeza. Isso também, querendo ou não, é uma tentação da nossa carne, né? Porque a gente precisa adorar alguma coisa. Por exemplo, às vezes tem pessoas que vão na igreja e, por exemplo, o Drops vai lá cantar. Ah, mas eu vou lá adorar a Deus. Mas aí você chega lá, você adora a banda. Então, isso é uma tentação da nossa carne, adorar talvez aquilo que a gente está vendo. Deus é espírito, a gente não vê, mas a gente fica tentado a adorar aquilo que a gente está vendo. O Douglas Gonçalves, hoje de manhã, no Talmidim, né, que ele está fazendo lá, os discípulos de Jesus, né, a live todas as manhãs, ele falou sobre isso. Ele falou assim, faz uma autoanálise. Você adoraria, cantaria com todo o fervor da sua alma, com todo o empenho, com toda a dedicação, da mesma forma, Deus, como você faz na tua igreja, quando tem alguém de fora, quando tem um louvor top, dentro do seu quarto? Ou você precisa desses estímulos para te motivar a fazer algo mirabolante? Porque o Deus é o mesmo. Por que lá você tem um empenho, lá você se dedica, você vai... Só que chega na sua casa, no íntimo, você não é a mesma coisa com Deus. É uma coisa que a gente tem que pensar. Às vezes a pessoa fica toda eufórica. Ai, nossa, hoje vai estar a banda Resgate aqui. Nossa, das antigas, né? Assim. Eu não conheço. Então, não precisa entregar a minha idade. Então, vai estar lá, né? O pessoal lá, Oficina G3, nossa, mais antigo ainda. E, nossa, eu vou lá, e você grita, você aplaude, você pula, você fica em pé lá horas, se for necessário. Mas aí você chega no seu quarto, fecha a sua porta para estar com o Senhor, não consegue cantar um louvor, não consegue fazer 15 minutos de oração. Por quê? Não é pro mesmo Deus que você estava lá no show cantando, pulando, dando glória a Deus e ficando de pé e não estava nem aí, você estava desconfortável? Por que quando há um momento só você e ele é diferente? Então é algo para a gente pensar também. Então o nosso relacionamento com Deus, ele embasa todo o resto. As tentações só vão ser vencidas na nossa vida se de fato nós tivermos uma vida com Deus. Somente nele a gente vence as tentações do mundo. Então que a gente possa, no dia de hoje, refletir a respeito disso. Visualizar aquilo que tem sido tentação na nossa vida e se a gente tem caminhado para o lado errado, para se submeter a ela ao invés de se submeter ao Senhor. Então visualize isso. Às vezes até é bom você anotar e colocar aos pés do Senhor a situação, pedir ajuda, ou recorrer a um irmão mais experiente na fé para te ajudar também, para te auxiliar nas orações. Enfim, mas resista a isso, fuja disso, para que você possa crescer, ser provado e aprovado. E no momento oportuno o Senhor mandar os anjos para te servir e te honrar com aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida e para a vida da tua família. Provar e ver como o Senhor é bom, né? O seu amor dura para sempre. Então, é nessas horas que a gente prova e vê o amor do Senhor, quando a gente faz a vontade do Pai. Amém, Dani? Amém, amiga, é isso mesmo. E quando a gente tem um Espírito Santo, ele vai testemunhar em nós aquela tentação, né? Vai. Esse é um desejo seu, não pratica, não pratica, não pratica, não pratica. Ele fica assim. Mas se você não quer ouvir, ele também te deu livre-arbítrio, né? Aí a decisão é tua. Vencer a tentação é uma decisão. Não tenho o que falar. E só o relacionamento com Deus faz a gente vencer, né, amiga? Só no Senhor que a gente consegue vencer a tentação. Sim, e a gente consegue perceber quem tem relacionamento com Deus e quem não tem. Pelas próprias atitudes da pessoa. Né? Gente que fala muito dos outros, fala muito mal dos outros, não tem temor na hora de falar certas coisas. Você percebe essa pessoa. É automático, porque, querendo ou não, o Espírito Santo ele nos faz discernir, né? Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O espírito que é mau e o espírito que é bom. A gente tem que tomar cuidado nas igrejas que a gente vai, né, amiga? Tipo assim, não é qualquer um que pode pôr a mão na sua cabeça. Não. Você não sabe a índole daquele pastor, a índole daquela pessoa. Sabe o que ele está transferindo para tua vida? É isso mesmo, amiga. Muito perigoso isso. Muito perigoso. Então a gente tem que ter discernimento em espírito. Mas para ter discernimento em espírito, a gente tem que ter uma vida em espírito.
Não adianta você achar que todas as vozes que falam na sua mente é de Deus. Nem sempre. Se você não está tendo uma vida de espírito, como é que as vozes que vêm na tua mente é de Deus? Às vezes é a sua própria carne te motivando a fazer coisas erradas e você está agindo por indução dela. Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos agir com mais prudência para que a gente não possa ser seduzido pelo pecado. Você vê, né? Adão e Eva estavam no paraíso. Tinha tudo. Gente, pois eles deram ouvidos ao diabo e caíram na tentação. E a gente sofre as consequências até hoje. Então, quando a gente dá ouvidos às vozes erradas, a gente se autodestrói. Então, tome cuidado. Amém, queridos? Amém, Dani? Amém. O Paulo Vieira também falou sobre isso. Lá falando da autorresponsabilidade, né? Deus foi lá e deu a mulher para Adão, porque o Adão não era bom que o Adão ficasse sozinho. Aí veio a serpente e convenceu a Eva. A Eva foi lá e comeu. Aí veio a Eva e convenceu o Adão. O Adão foi lá e comeu. Chegou no paraíso. Deus, cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Aí apareceu eles lá, tudo tampado, né? Com as folhas e tal. Falando assim, o que aconteceu? Como que você sabe que você tá nu? Ué, Deus, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que você fez? Ué, Deus, foi a cobra que tu colocaste no paraíso. Então, assim, é a nossa natureza. Sempre responsabilizar o outro. Sempre responsabilizar o outro. Então, a gente tem que jogar pro peito mesmo. E o Paulo falou que ele era assim. Ele falou que ele era assim, ele ficou assim, acho que até uns 35 anos de idade, culpando, mas por que Ele foi casado 2 vezes já, não sabia. Não sabia. E nesse podcast ele falou que a primeira mulher dele deixou ele, e aí acho que ele morava, não sei se ele morava com os pais, sei que ele falou que ele era de uma família rica, e aí diz que um certo dia ele chegou assim, deu um estalado na cabeça dele e falou assim, gente, mas eu acho que tá errado, né, eu só responsabilizo o outro. E aí ele entendeu o poder da autorresponsabilidade, foi quando ele escreveu o livro. E aí ele começou a fazer uns cursos com o pessoal, que ele trabalhava numa empresa, e tipo assim, o pessoal fazia curso, mas não saía do lugar, ficava no mesmo lugar na empresa, não fazia nada. E aí ele fez esse curso e decidiu fazer outra coisa. Ele falou assim, agora eu vou fazer um curso da pessoa ter autoestima. Porque faz o curso e não serve para nada, a pessoa não confia, né, um pouco em si, e não vai fazer uma outra coisa diferente. Então ele fez esse curso para fazer as pessoas verem quem elas realmente são. Entendi. Aí ele falou que hoje esse curso é o método CIS. Olha. Que hoje isso aí é milhares de pessoas, milhões de pessoas, eu acho que não sei se chegou no milhão. Mas ele dá esse curso para muita gente todo ano, acho que é 2 vezes no ano. Mas muita gente muda a vida por causa desse curso dele. Tem pessoas que precisam, para ter um start na vida, precisa ter esse momento de autorreflexão. E a pessoa não para nem para refletir sobre si, sobre suas atitudes. Às vezes não tá virando a chave na tua vida, as coisas não estão acontecendo porque você não para pensar no que você está fazendo. Para pensar, para refletir, vigia, olha o que você está fazendo, né? Para que você comece a ter autonomia sobre a tua vida, ao invés de ficar terceirizando as coisas. Não pode ser assim. A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa vida e seguir o curso certo naquilo que Deus quer para nós. Amém, queridos? Amiga. Glória a Deus, Dani. Vencemos, conseguimos gravar um episódio depois da Glória a Deus. Oh, Deus. Nossa, gente, já incentiva a gente aí, dando um curtir aí. Dá um like aí, galera. Já deixa uma mensagem aí, se vocês estavam sentindo falta ou não. Fala que sim, por favor. Da gente. Deixa uma mensagem de incentivo. Deixa uma mensagem de parabéns pro podcast, gente. Completou 1 ano. Põe aí uma mensagem de Deus pra gente, sabe? Isso é muito legal, isso é motivador e isso ajuda a engajar o vídeo também. Assim como você enviar para o máximo de pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos da igreja, do WhatsApp, nos grupos que não é da igreja também, gente, para poder trazer vidas para Cristo, né? A gente quer alcançar vidas para Cristo. Então, ajude a gente a fazer com que esses vídeos alcancem o máximo. Eu tenho outros vídeos aí, gente, tem 45 vídeos aí atrás, então aproveite aí, vai mandando, pessoal, veja o tema e vai mandando aí. Isso é muito importante. Graças a Deus por isso. Ó, Dani, tava rolando uma promoção, a gente tava um sorteio, né, lá no nosso Instagram. Está rolando ainda, a gente não fez ainda o sorteio, porque foi poucas pessoas que comentaram. E a gente quer que o máximo de pessoas participe para dar mais emoção, né, gente? Pelo amor de Deus, são 12 prêmios. Então, gente, vai lá, entra no nosso Instagram, comenta, é rapidinho. Segue as regrinhas. Segue as regrinhas, lê lá, item por item.
É rapidinho. Como é que você quer ser abençoado se você nem sequer consegue fazer um negocinho tão básico ali, né? E a gente quer honrar a vida de vocês que estão acompanhando a gente tanto tempo. Tá ok, pessoal? Faz isso, entra lá no nosso Instagram, já vê aí o link do sorteio que foi prorrogado, a gente não sorteou ainda porque a gente está esperando você participar. Exatamente. Tá ok, pessoal? Dani, muito obrigada, minha irmã. Eu que agradeço, amiga. Vencemos. Glória muita perseverança, a Deus, gente. A gente tem que perseverar naquilo que Deus nos dá. Ora por nós, gente. Porque a gente Ora. tem muita promessa de Deus. Amém. E o diabo não gosta disso. O diabo quer, de alguma forma, nos derrubar e acabar com isso nas nossas vidas. Mas ele já foi derrotado, ele não vai conseguir. Mas nos ajude intercedendo, né? Amém. É muito Oração importante. nunca é demais. Nunca é demais. A gente precisa muito da oração de vocês. Muito. Pessoal, agora pega aí teu café, teu chá, que agora no frio, né, gente? É só coisa quente mesmo, não tem outro jeito. Ai, tô amando. E vem brindar com a gente. Ai, gente, tomara que não acabe nunca esse frio. Ai, eu também sonho com esse dia. As pessoas se queixam, falam dentro de mim, falam, não, deixa. Eu falo, eu amo. Ela Deixa ficar nesse lugar. É todos benção. os dias. Na hora que chega aquele calorzão de 40 graus, vocês ficam reclamando, né? Que já sai do banheiro, do banho suado, né? Eu acho que meus braços, eu não vejo o sol já faz tanto tempo. Então. Graças a Deus. Graças a Deus, nem ligo. Então vamos brindar com a gente, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Aguardamos vocês no próximo episódio, que vai ter um convidado muito especial, Dani. Vai. Semana que vem, olha, eu já tô, uma autoridade muito importante no estado de São Paulo que estará nessa mesa aqui, gente. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Jesus fez. Então, você não vai perder, né? Você já fica ligado aí que o negócio vai ser forte. Amém. Não vamos contar, Dani. Deixa Não pra lá. vamos, deixa eles curiosos. Deixa eles curiosos. Que Deus abençoe, pessoal. Até a próxima no nosso podcast Na Mesa. Deus abençoe.